sou escritora. Profissão complicada, sem leitores eu não sou nada. E num Brasil com 212,6 milhões de habitantes, apenas 52%, praticamente só a metade, tem o hábito da leitura. Já foram 56% em anos anteriores, segundo a pesquisa Retratos da Literatura do Brasil, realizada pelo Instituto ProLivro, em parceria com Itaú Cultural. E os dados foram colhidos entre 2015 e 2019. A pesquisa também revelou que no mesmo período, a proporção de leitores infantis com idades entre 5 e 10 anos subiu de 67% para 71%, e que essa faixa etária prefere os livros físicos aos digitais. Com a pandemia, desde 2020, houve um aumento significativo na venda de livros, audiolivros e e-books. Mas ainda lemos muito pouco no país. A pesquisa considerou leitor quem leu, pelo menos, parte de um livro em 3 meses. Isso dá uma média por pessoa de quase 5 livros por ano, menos de meio livro por mês. Antigamente, ler era uma das mais apreciadas formas de entretenimento entre as pessoas alfabetizadas. As famílias se reuniam para lerem juntas. Havia clubes de leituras e saraus. Com a invenção do rádio, as radionovelas dividiram espaço com os romances escritos. Quando a TV chegou, as reuniões em família passaram a ser em frente do aparelho, assistindo telenovelas. E a literatura foi perdendo terreno. Hoje em dia, com a concorrência cada vez mais dos vídeos e outras mídias nas redes sociais, a literatura vem sendo deixada de lado de forma ainda mais acelerada. Mas nem tudo está perdido. Os amantes da literatura têm se mobilizado. Os saraus vêm renascendo nos últimos anos. Embora a leitura divida espaço, às vezes de forma desigual, com música e outras formas de arte. Também os clubes de leitura têm se multiplicado pelo país. E há a novidade dos booktubers e outros influenciadores digitais voltados para a literatura. Uma forma bastante interessante de nos ajudar a escolher a próxima leitura. Apesar dessas formas de eventos atraírem principalmente os iniciados, sua divulgação pode gerar interesse e atiçar a curiosidade de quem ainda não despertou para as letras. E como acessar aquele indivíduo que não tem mesmo nenhuma motivação literária? Acredito que, como qualquer ação de marketing de incentivo ao consumo, é preciso, primeiro, criar o encantamento. Por exemplo, você vai ao supermercado para comprar arroz. Andando distraidamente pelo corredor, você encontra pelo caminho, entre você e o arroz que você precisa, uma barraquinha de degustação de requeijão com ervas finas. Você não pretendia comprar nada além de arroz, mas a moça oferece, simpática, e você aceita. Que mal tem? Então prova e aprova e pensa: é gostoso, acho que vou levar um pote. Se você tivesse apenas visto o produto na prateleira, no meio de outros tantos produtos, este teria passado batido. Afinal, você nem gosta muito de ervas finas. Com a literatura não é diferente. Ver livros em prateleiras no meio de tantos outros, ou mesmo ganhar de presente um volume de 200 páginas, por melhor que seja a capa, provavelmente não há de capturar a atenção de um não leitor. Mas e se os textos chegarem de mansinho,
misturados aos afazeres do dia a dia, despretensiosamente, como se fossem parte do mobiliário. Talvez, ao ler um trecho de história ou poema num quadrinho, numa caneca, uma caixinha ou uma almofada, enquanto almoça ou espera alguém, faça esse não leitor ter vontade de consumir mais do texto. Foi pensando nisso que eu, escritora e artesã, resolvi unir minhas habilidades para conquistar leitores através de objetos com texto. A ideia não é nova, mas entendo que tem sido pouco utilizada com literatura. Vê-se muitos objetos reproduzindo letras de músicas populares e alguns poucos textos de autores consagrados, sempre os mesmos. Falta ampliar esse repertório. Este pode ser também um excelente modo de divulgação para novos autores, como é o meu caso, e um diferencial bem interessante para os artesãos. Mas atenção! Importante lembrar que para usar textos de outras pessoas, sejam elas novos autores ou escritores consagrados, é preciso pedir permissão e muitas vezes pagar os direitos autorais, caso sejam devidos. Usar textos sem autorização é crime. É considerado roubo de propriedade intelectual e viola a lei de direitos autorais. As obras literárias no Brasil permanecem em direito do autor por 70 anos após a sua morte. Significa que depois disso, elas podem ser utilizadas sem problema e sem custo por qualquer pessoa. Assim, pode-se usar amplamente textos de autores que faleceram até a primeira metade do século XX. Há uma infinidade de autores que se enquadram nessa condição, muito material para usar. Outro fator importante, sempre mencionar o autor. Todo texto literário deve ter o nome do autor. Esse direito não prescreve. A autoria deve ser atribuída, mesmo que o texto tenha sido escrito séculos atrás. Pensar nas próximas gerações de leitores é fundamental. Ler ou contar história para as crianças à sua volta é o primeiro passo para se criar leitores e uma excelente oportunidade de conexão com os pequeninos. São momentos mágicos e as crianças passam a associar histórias e livros com a sensação de prazer e a atenção recebida dos adultos. Os livros infantis são mais coloridos e oferecem uma linguagem que, ao mesmo tempo, amplia o vocabulário e se conecta com o mundo infantil. E estes livros podem ser oferecidos às crianças desde bem pequenas. Para elas, livros de pano ou materiais resistentes são os mais indicados, tornando-se também um instrumento de descoberta do mundo pelo tato. Estimular a leitura, divulgar obras literárias, encantar. Estas são atitudes de quem sabe que ler bem é o caminho para compreender melhor esse nosso mundão de meu Deus.